Muito bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Eu quero compartilhar com você uma palavra e também uma oração. E nós vamos ler o que está escrito no livro histórico de João. No livro histórico de João, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Eu vou ler para você na Bíblia, nessa Bíblia nova, tá? Bíblia Nova Viva, tá? É uma Bíblia que você tem várias Bíblias, né? Várias traduções da Bíblia, e eu estou lendo essa, que é a Bíblia Nova, tá? Viva. E eu vou ler o versículo 10 e também o versículo 11, 12, vou ler até o versículo 14. Então, versículos 10, 11, 12, 13 e 14. E logo depois, então, nós estaremos realizando uma oração. E aqui nós vamos tratar do assunto filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Como podemos identificar um filho de Deus? Bom, como que nasce um filho de Deus? Vamos tentar, de alguma forma, de alguma maneira, explicar para você, passar isso para você. É claro, não sou o dono da verdade, cada um pode ler e ter também uma interpretação, tá? De acordo com aquilo que você crê. Mas vamos lá. Diz assim o versículo 10 do capítulo 1 de João. Aquele que é a palavra, em algumas Bíblias, fala verbo, né? No princípio era o verbo. Mas aqui nessa Bíblia diz que no princípio era a palavra, tá? O verbo. Então, aquele que é a palavra estava no mundo, falando a respeito de Jesus, falando a respeito de Cristo. É claro que quando João ele escreve este livro, Jesus já havia morrido na cruz. Ele vai contar muitas coisas que ele viu Jesus nos dias da sua carne realizando, mas quando ele escreveu esse livro, Jesus já havia morrido. Então, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Quer dizer, ele não foi reconhecido por aquelas pessoas daquele mundo habitado, principalmente o mundo de Israel. Até porque Jesus, nos dias da sua carne, ele não saiu de Israel. Ele não saiu ali da Palestina. Jesus não fez como fez, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi a Roma. Jesus não fez isso. Jesus apenas pregou para os judeus. É claro que, num momento ou outro, ele se dirigiu, por exemplo, à mulher samaritana, ele atendeu a mulher cananeia, mas a missão principal de Jesus era os judeus, tá? Que os judeus o reconhecessem como o Messias. Mas eles não o reconheceram, tanto que João diz assim: ele veio em sua própria terra e entre seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Ou seja, os judeus não o aceitaram. Por quê? Nós já explicamos algumas vezes isso para você. E quando nós lemos a história dos hebreus, não é difícil você perceber por que os judeus não aceitaram Jesus. Por quê? Os judeus estavam acostumados ao quê?
quando eles eram dominados por um povo, por uma outra nação, Deus enviava alguém para libertá-los daquele povo, como enviou Moisés, Josué, como enviou, por exemplo, os juízes Gideão, Sansão, Jefité, como também Saul, como Davi. Então, eles esperavam um Messias, eles esperavam um rei que libertasse eles do Império Romano. E Jesus não veio implantar um reino físico. O reino não era físico, o reino era espiritual. O reino é espiritual. Por isso, eles não aceitaram. Mas é claro que tudo isso estava nos planos de Deus, porque eu não consigo crer em um Deus que não tenha conhecimento de todas as coisas. Para mim, Deus, ele tem o conhecimento de tudo. Ele sabe de tudo. Então, eles não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos quais, ou os que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, aqueles que creem em Jesus, eles receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá? Então, veja que o Filho de Deus é aquele que crer em Jesus. Agora, como que nós podemos identificar um Filho de Deus? Existe na testa da pessoa que ela é uma filha de Deus? Existe, por exemplo, um crachá identificando a pessoa como uma filha de Deus? É claro que não. E talvez você diga assim, não, mas Jesus disse que pelos frutos você conhece a árvore. É claro que isso também estava no outro contexto, tá? Mas você pode dizer assim, não, pelas atitudes da pessoa, nós vamos vendo se a pessoa é ou não uma filha de Deus. Aí eu pergunto para você uma coisa. E aquele ladrão na cruz? Quem olhasse para as atitudes da vida daquele ladrão, poderia dizer, ele não é um filho de Deus. Porque talvez as atitudes daquele homem fossem atitudes condenáveis, atitudes reprováveis. Aí eu pergunto para você, e lá na cruz, quando Jesus disse para ele, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. A verdade é, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos fazer pré-julgamentos, principalmente quando se trata de ser ou não ser um filho de Deus. Eu não posso, por exemplo, olhar para uma pessoa e ver a pessoa vestida de terno e gravata e dizer, ali vai um filho de Deus. Ao passo que eu olho para uma pessoa vestida com uma roupa totalmente diferente, uma roupa fora dos padrões, e dizer assim, não, aquele ali não é um filho de Deus. Eu não posso dizer, por exemplo, olhar para uma pessoa que tem o cabelinho cortado direitinho, tudo arrumadinho, e uma outra pessoa que tem o cabelo comprido, uma pessoa, por exemplo, que usa tatuagens, uma pessoa que, aos meus olhos, ela tem um comportamento talvez que não seja um comportamento adequado para a sociedade, dizer que ela não é uma filha de Deus ou que ele não é um filho de Deus. Até porque não sou eu quem escolho ser um filho de Deus. Não é a pessoa que escolhe ser filha de Deus, é Deus quem escolhe. Embora a pessoa tenha que crer, mas esse crer parte também do próprio Deus, porque é Ele
quem coloca em nós tanto o querer como o realizar. Veja só o que diz: mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Uma pessoa não se torna filha de Deus por causa do desejo humano. O homem tem um desejo, a mulher tem um desejo, os dois se relacionam e nasceu uma pessoa e ali nasce um filho de Deus. Não. O filho de Deus nasce pela vontade de Deus. É praticamente igual. Por exemplo, quando o homem se relaciona com uma mulher, eles podem até desejar ter um filho. Eles desejam um filho, mas o filho não escolhe vir a esse mundo. Eu pergunto, você escolheu vir a esse mundo? Você escolheu ser filho do seu pai, ser filho da sua mãe? Quantas pessoas poderiam dizer assim, puxa vida, se eu pudesse escolher, eu teria escolhido ter nascido num país de primeiro mundo. Se eu pudesse ter escolhido aonde nascer, eu teria nascido num berço de ouro. Mas não somos nós que escolhemos. Da mesma forma, não somos nós que escolhemos a Deus. É Deus quem nos escolhe. Não é justo também da minha parte olhar para uma pessoa que está dentro de uma denominação evangélica e dá o dízimo, ela participa da ceia, ela, puxa vida, se batizou nas águas, ela vai todos os domingos no culto. Bom, ali está o Filho de Deus. E olho para uma pessoa que é católica, ou que é espírita, ou que é budista, e digo assim, aquela ali não é filha de Deus. Não, não podemos agir dessa forma. Não podemos ter essa concepção, porque Deus não está limitado a uma religião. Ou será que Deus está limitado a uma religião? A uma denominação criada pelo homem? Será que Deus está condicionado a isso? Será que Deus só tem filhos dentro da denominação evangélica? Será que Deus só tem filhos, por exemplo, em um determinado país, em uma determinada nação? Não, de forma alguma. Ele não está condicionado a essas coisas. Deus não olha para mim e não olha para você com um olhar, por exemplo, como o outro nos olha e vê a nacionalidade, né? Por exemplo, ele é português, ele é brasileiro, ele é africano, Não, Deus não olha, Deus olha o espírito. Deus é pai dos espíritos. Então, meu irmão e minha irmã, tenhamos essa consciência. E quando nós temos essa consciência, quando nós olhamos dessa forma, fica mais fácil sermos tolerantes com a religião dos outros. Fica mais fácil de sermos tolerantes com as outras pessoas, de olharmos as outras pessoas com um olhar comum, com um olhar, sabe, não fazendo acepção de pessoas, porque eu não posso me colocar no lugar de Deus e dizer fulano é filho de Deus, fulano não é, ou ciclano não é filho de Deus. De forma nenhuma. Ele continua dizendo, aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único, do Pai celeste. Aí eu pergunto para você, Jesus era o Filho de Deus? Você acredita que Jesus era filho de Deus? Você vai dizer assim, sim, acredito. E eu pergunto, os religiosos aceitaram ele como filho de Deus? Não. Por quê? Será? Porque ele não se vestia como um religioso?
porque ele andava com pecadores, porque ele era humilde, porque ele era simples. Você crê que Jesus era um filho de Deus quando esteve aqui nesse mundo, nos dias da sua carne? E por que o mataram? Por que o crucificaram? Porque será que esperavam alguém que tivesse vestido como um rei? Hã? E será que muitas vezes nós também não agimos assim, ao olharmos para determinadas pessoas e lá no nosso íntimo julgá-las ou fazer um pré-julgamento e dizer: ah, essa pessoa aí não é uma filha de Deus? Será que muitas vezes não agimos assim? Será que muitas vezes não agimos dessa forma? Ou se nós estivéssemos lá há quase 2000 anos atrás, não estaríamos juntos daqueles que disseram: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Talvez estivéssemos desse lado. Porque nos dias de hoje, muitas vezes, olhamos assim, temos atitudes assim, com pessoas que não são vistas pela sociedade de uma forma adequada, por causa da sua opção social, ou da sua opção sexual, ou da sua condição social, da sua raça, da sua cor. Sejamos mais tolerantes, tenhamos mais compreensão e deixemos essas escolhas para Deus. Que Deus é quem escolhe. É segundo a vontade dele e não a nossa. Nós vamos agora à oração e eu quero orar com você e que você ore comigo e que nós oremos juntos. Vamos orar. Ó Pai amado e querido, glorificado e exaltado seja o teu santo e sagrado nome. Louvado seja o Senhor que criou os céus e a terra e tudo que neles há. O Senhor que era o Verbo, a palavra, e se fez carne e habitou entre nós. Por isso, vimos, através do que está escrito hoje, a glória do unigênito, do Filho de Deus. Filho este que não foi reconhecido pelos seus, pelo seu próprio povo. Mas todos aqueles que creram, e nós cremos, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. E eu creio que não apenas eu, mas que todos que aqui estão conosco são filhos de Deus, pertencem ao Senhor. E por isso, ó Pai, pedimos o teu cuidado, pedimos que o Senhor olhe com este olhar de Pai, com este olhar amoroso, bondoso,
para cada irmão, para cada irmã que se encontra aqui conosco. Todos, meu Pai. Cada irmão que participa conosco hoje desta mensagem, desta oração, como a irmã Neide Bastos, o João Aldir de Sampaio, a Rosângela Pereira, a Rose Cabral, a Lilian Garcia, Normélio Lopes, a Zani Mara Teodoro, também a nossa irmã Ruth Queiroz, a Quebebe Luiz, ó meu Pai, a Maria Anjo, a irmã Maria Eli, cuida dela, fortaleça, ajuda, a Dalva Souza, todos, meu Pai, que o Senhor olhe com este olhar de amor, com este olhar de carinho, dando saúde, dando paz, dando harmonia. Eu oro por todos que aqui estão conosco, e aqueles que eu não pronunciei o nome, mas o Senhor sabe que estão aqui também, que participam agora, participarão depois desta oração. Olhe para aqueles que estão em hospitais, em presídios, aonde quer que esteja alguém necessitando de ajuda, meu Pai. Oh, que chegue a Tua graça, que chegue a Tua misericórdia, para dar saúde, para dar forças, para dar paz, para encher de vida esta pessoa agora, livrando ela de todos os males, meu Pai. É o que eu te peço. E neste momento, eu te agradeço de todo o coração. E todos os que creem, digam assim seja.